Agora ler Lucas 19, nós vamos meditar na Sagrada Escritura. Vamos ler do verso 1 até o 10º verso. Lucas 19, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu. Podemos ler juntos essa parte do versículo 9? Vamos lá? Hoje chegou a salvação a esta casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Versículo 10, vamos lá? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém, amém. Deus é louvado em sua palavra. Tem alguns temas que nós precisamos visitar ou revisitar de tempos em tempos. E um desses temas, sem dúvida, é o tema da salvação. Quero então conversar com você sob a luz da palavra do Senhor, no poder do Espírito Santo, sobre marcas da salvação. A primeira parte do capítulo 19 de Lucas, texto que nós acabamos de ler, ela fala de uma experiência em que Jesus se encontra com um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico. Zaqueu, ele tinha muitas riquezas e ele residia em Jericó. Com toda certeza, Zaqueu ele era um dos homens mais ricos de Jericó. Certamente ele tinha uma das casas mais bonitas de Jericó. Zaqueu ele era uma das pessoas que se vestia melhor da cidade, com certeza. Zaqueu ele desfrutava do que melhor poderia desfrutar em sua época. A fonte da riqueza de Zaqueu vinha da sua profissão. Zaqueu, ele era um coletor de impostos. E era um cargo muito rentável para a época. Pensa num cargo ou numa função ou numa profissão que dá muito dinheiro hoje. Pensa aí. Fala para alguém que está ao teu lado, fala, essa profissão dá dinheiro. Pode falar aí, profetiza aí, se for a sua, fala, essa profissão dá dinheiro. Pensa numa profissão que dá muito dinheiro. Certamente o Zaqueu, ele possuía uma profissão das mais rentáveis, sem dúvida, de sua época. E, além de ser muito rico, com certeza também, o Zaqueu, ele era muito odiado na sua cidade. A razão de Zaqueu ser odiado em Jericó era muito simples. Ele era um cobrador de impostos, também conhecido como publicano, que cobrava impostos do judeu. O problema é que o Zaqueu, ele era um judeu. Então, já era uma coisa muito delicada o judeu cobrar imposto do outro judeu. Para agravar a questão, o Zaqueu ele trabalhava para o governo de Roma para cobrar o imposto do seu irmão judeu.
O povo judeu, ele era muito castigado nos impostos. Para você ter uma ideia, acima de 14 anos, o menino já passava a pagar imposto. Acima dos 12, a menina. Então, na época de Zaqueu, havia uma diversidade de impostos. E um deles era o imposto territorial, que era pago sempre em espécie, em moeda, e diretamente nas mãos dos oficiais de Roma, que no caso dos publicanos, tinham essa função. Em nome de Roma, o publicano cobrava o imposto do judeu em espécie. E nesse movimento de arrecadação em que o publicano, o coletor de impostos, cobrava o imposto territorial do judeu em espécie, diretamente ali na mão, havia muita corrupção. Especialistas falam que nesse movimento muitos cobradores de impostos roubavam o povo judeu. Se aproveitava, cobrava mais, extorquia, e por aí a gente imagina o tamanho da corrupção que havia. Fora essa taxação, tinha outras também. A grande verdade é que o povo judeu estava cansado de tantos impostos. E o Zaqueu, ele era esse que cobrava os irmãos para o enriquecimento do governo de Roma. Ele morava em Jericó e cobrava todos que moravam em Jericó. Ele era uma espécie de um chefe dos publicanos. E por isso ele era tão odiado. E o Zaqueu, ele era muito rico porque, segundo alguns estudiosos, Jericó ficava numa rota comercial. E além daquele imposto territorial que se pagava em mãos, também tinha outras formas de impostos ligadas à questão da comercialização. E Jericó, por ser uma cidade bem na rota comercial, os cobradores de impostos ali arrecadavam muito. Então havia muito espaço de ganho e o Zaqueu, ele era muito rico. Ele tinha bastante dinheiro, porque ele estava numa bolsa. Pensa numa cidade que dava dinheiro, numa cidade que tinha alto fluxo de movimento, de impostos, de valores que incidiam sobre importação, exportação. Então o Zaqueu, ele tinha ali um grande volume de arrecadação, com isso a sua riqueza só aumentava. Nesse contexto da Bíblia, em que a história fala de um homem odiado em Jericó, um homem muito rico, um homem que tinha uma posição no alto escalão de Roma, apesar de ser judeu, nós encontramos Jesus numa experiência com esse homem. O texto fala que esse homem se encontrou com Jesus, e é a experiência que nós acabamos de ler. Jesus estava no seu fluxo ministerial, e o texto bíblico diz que ele entrou em Jericó, cidade do Zaqueu. E quando ele entra em Jericó, esse Zaqueu, chefe dos cobradores, segundo o texto, decidiu ver Jesus. Quero ver Jesus. Imagina que o Zaqueu, ele, quando tem esse desejo, ele logo de cara percebeu alguns empecilhos. Enquanto li esse texto, durante a semana, me lembrei do Dudu. Pelo tamanho do Dudu. E sei que tem outros também aqui que têm a mesma estatura do Dudu. Um homem que tem algumas limitações físicas de tamanho, embora seja um gigante na fé, na amizade e no caráter. Mas o Zaqueu, quando ele falou, eu vou ver Jesus, primeira coisa, vou ter dificuldade de encontrar Jesus, porque Jesus sempre andava com uma multidão em sua volta. E foi bem isso que aconteceu. Segundo o texto, esse homem percebeu que Jesus, ao entrar na cidade, estava acompanhado por muita gente. E por ele ser uma pessoa de baixa estatura, decidiu então correr adiante. Por quê? Porque tinha uma avenida. Jericó tinha uma rota, um lugar ali que era demarcado para as grandes transições, movimentação. Jesus certamente entrou em Jericó com um caminho previsto. Segundo o texto, Zaqueu, na sua pequenez, correu adiante, subiu numa figueira e ali ficou esperando Jesus passar pelo caminho. E o texto diz que quando Jesus se aproxima do Zaqueu em cima da árvore, o que Jesus diz a ele? Versículo 5, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, segundo o texto, Zaqueu desceu
e com alegria recebeu em sua casa. É claro que o povo ficou extremamente injuriado, enraivecido e sem entender nada. Porque a imagem de Jesus era uma imagem daquele homem que amava os pobres, que cuidava do fraco, que abraçava o doente, aquele homem que tinha um coração enorme, que se inclinava para o outro em amor, em misericórdia. E aí, de repente, esse Jesus, ele tem o capricho de, no seu percurso, parar, inclinar a sua cabeça para o alto, olhar para Zaqueu e falar: Zaqueu, desça daí. E ele não disse para Zaqueu descer para lhe dar um abraço. Ele disse que ia na casa do Zaqueu. Isso era uma coisa muito forte para a época, principalmente por se referir a um momento de mesa, a um momento de comunhão em casa. E aquelas pessoas não entenderam o que Jesus estava fazendo. Como alguém tão odiado em Jericó poderia ser acolhido por Jesus? Na conversa, nós lemos o texto, Zaqueu decidiu dar metade da sua riqueza aos pobres e devolver 4 vezes o imposto que ele eventualmente explorou das pessoas. Zaqueu também explorava. E diante dessas palavras, Jesus, versículo 10, vai afirmar: Zaqueu, hoje chegou a salvação em sua casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Muito bem, com essa experiência de Zaqueu, eu desejo refletir com vocês hoje sobre as marcas da salvação. Afinal de contas, pergunta: quem é o salvo? Já se perguntou isso alguma vez? Quem é o salvo? Meu Deus, será que eu sou salvo? Aí você escuta uma palavra sobre o final dos tempos, apocalíptica. Jesus está à porta e ele vai cobrar de cada um as obras. E você fala: meu Deus, meu Deus. Aí você é acometido por alguma doença: não estou bem, será que é agora? Meu Deus, se eu morrer agora? Falar sobre salvação é um assunto urgencial, em todo o tempo. E a pergunta que eu quero deixar aqui para início de reflexão é: de fato, quem é o salvo? Alguém poderia dizer que salvo é aquele que guarda os princípios bíblicos no coração e na memória. Alguém poderia dizer assim: olha, salvo é aquele que, ao ser inquirido, questionado sobre Jesus, ele diz assim: olha, eu creio que Deus é o Criador e que Jesus é o Salvador. E dentre tantas respostas certas, alguém poderia dizer: essa pessoa é salva, é salva. Mas eu quero afirmar a você que não necessariamente. Ou talvez alguém poderia dizer assim: olha, a pessoa que tem uma moral equilibrada, uma boa índole, essa pessoa é salva. O comportamento, é uma pessoa muito honesta, é uma pessoa que não fala palavrão, é uma pessoa que paga sempre em dia as contas, uma pessoa que não bate no familiar, é uma pessoa que não rouba, uma pessoa que não faz gestos obscenos no trânsito, é uma pessoa que está sempre cuidando do seu comportamento na profissão, ela não adultera e não se prostitui. Essa pessoa é salva. E ela ajuda, às vezes, a pessoa que está precisando ao seu lado. Alguém apontaria para uma pessoa como essa e diria: essa pessoa é salva. Não necessariamente. Ou talvez alguém poderia dizer assim: não, mas uma pessoa que tem relação com a igreja de Jesus, uma pessoa que está ligada à igreja, que participa da igreja, que edifica a igreja, que sempre vai no culto, que às vezes ajuda os voluntários, essa pessoa é salva. Não necessariamente. Mas aquele que entrega o patrimônio, não, esse que é isso? Ele
deu um caminhão de dinheiro para a igreja, ele deu um caminhão de dinheiro para os pobres, ele levou roupa nova para o orfanato, ele deu comida para o faminto. Esse que sempre, e é a vida dele, ele gosta de dar as coisas que ele tem. Esse é salvo. Não necessariamente. Mas então, o que define uma pessoa salva? Se o salvo não é necessariamente aquele que guarda os princípios bíblicos na memória e no coração, se o salvo não é necessariamente aquele que tem uma moral ilibada, um bom comportamento, aquele que é honesto, que cuida bem das suas prerrogativas sociais, civis, responsabilidades familiares, se o salvo não é necessariamente aquele que está ligado à igreja, que inclusive serve na igreja, que inclusive lidera na igreja, se o salvo não é necessariamente aquele que dá o que tem, dá os bens, dá o dinheiro, dá o recurso, dá o patrimônio, afinal de contas, quem é o salvo? Quando uma pessoa é salva? Segundo a Bíblia, o salvo é aquele ou aquela que tem uma experiência com o Espírito. O que é uma experiência? Experiência é um contato com uma realidade que me transforma. Isso é experiência. Se há uma pessoa no meu caminho e se ao chegar perto dela eu desvio a minha rota, eu vou embora, significa que eu não tive uma experiência com ela. E porque eu não tive uma experiência com ela, a vida dela não afetou nada a minha vida. Mas agora, se eu estou na minha rota e eu me encontro com alguém, e eu me aproximo desse alguém, e eu tenho uma experiência com esse alguém, essa realidade, esse acontecimento afeta a minha vida de alguma forma. Seja para o bem ou para o mal. Ou seja, experiência é quando eu me conecto com uma realidade que muda a minha vida de alguma forma. Às vezes temos experiências ruins. Nos encontramos com talvez um pai que maltrata o próprio filho, uma mãe que está na rua espancando uma criança. É uma experiência ruim. Eu me encontrei com aqueles dois e a partir disso eu tive meu coração apertado e ele começou a sangrar ao ver uma criança sendo espancada. Há uma experiência. Ou talvez eu tive, obrigado, Fer. Ou talvez eu tive uma experiência boa. Eu encontrei talvez alguém cuidando de alguém que estava precisando. Eu encontrei uma família feliz, brincando no parque. Ou seja, isso encheu meu coração. A grande questão é que experiência é um acontecimento que acontece na rota da minha vida que muda a minha vida. A pessoa salva é aquela que tem uma experiência com o Espírito Santo. A experiência do salvo com o Espírito Santo, ela afeta a vida do salvo. E para entrar na parte final da mensagem, eu quero, junto com você, considerar 3 marcas que a experiência com o Espírito Santo gera na vida do salvo. Amém, gente? Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos. Senhor, que essas marcas agora passam a ter um significado diferente para mim. Eu estou pronto, Senhor, para receber essas marcas, para entender o que o Senhor está falando nessa noite. O Senhor me trouxe aqui nesse domingo chuvoso, porque o Senhor tem coisas muito especiais para entregar no meu coração. E agora eu quero entender como a intervenção direta do próprio Senhor em minha vida, o que o Senhor tem para mim. Estou pronto, Senhor, fale conosco de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. Anote aí, primeira marca. Primeira marca do salvo, ela refere-se ao novo nascimento. Jesus diz em João 3, versículo 5, em verdade vos digo, que aquele que nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que significa nascer do Espírito? O próprio texto de João 3 vai nos dizer no versículo 8: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Nascer do Espírito significa entregar a vida nas mãos do próprio Deus, do próprio Espírito, para que ela seja direcionada totalmente por Ele. Eu vou novamente dizer: nascer do Espírito significa entregar a vida totalmente nas mãos do próprio Espírito, para que toda a vida seja direcionada por Ele. Jesus diz no versículo 8 de João 3 que aquele que é nascido do Espírito, ele é levado para direções que o Espírito dá. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Nascer do Espírito significa não ter o controle da própria vida. Nascer do Espírito significa entregar a existência nas mãos de Deus, totalmente, irrestritamente. O Espírito é o vento, é o sopro que conduz a embarcação do salvo. As mãos dos salvos não estão na direção do barco. O salvo apenas prepara as velas para que o sopro do Espírito possa empurrar a embarcação na direção que Deus quer. O salvo não tem o controle. O salvo é aquele que se submete a uma direção do céu para todas as áreas da vida. O salvo é aquele que reconhece que não vale a pena tentar gerar a própria direção da vida, porque por si só nós estamos perdidos. Depois que a gente começa a encontrar as verdades bíblicas da salvação, nós nos deparamos claramente, de forma primária, que aquele que tem uma experiência do novo nascimento em Cristo, pela ação do Espírito Santo, se coloca no estado de extrema dependência, de abundância e de vida em Deus. O texto diz, em João 3, que é necessário nascer do Espírito, porque aquele que não nasce do Espírito não pode ver a Deus. A primeira marca da salvação é o novo nascimento. A segunda marca, vamos lá? Batismo no Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, o novo nascimento, ele é marcado pelo batismo com o Espírito Santo. A partir do século XX, nasceu no mundo, a teologia que defendia com muita força e continua a defender a teoria de que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência separada do novo nascimento e que normalmente ela é reafirmada por manifestações de dons espirituais, principalmente o dom de línguas estranhas. Por muito tempo, a igreja ela foi sofrendo cisões, divisões, porque o movimento de avivamento foi sendo constituído no meio da igreja e novas correntes foram nascendo, correntes teológicas, teorias sobre a interpretação bíblica. E nesse bojo de coisas novas nasce então esse tema, batismo no Espírito Santo. Nós, como igreja reformada, igreja batista, igreja que já está fincada no planeta Terra desde o século XVII, nós cremos que, pela palavra de Deus, o batismo com o Espírito Santo é uma marca autêntica do salvo, e que não é necessariamente o novo nascimento. Cremos que o batismo no Espírito Santo é o mergulho da vida no próprio Espírito Santo, quando se nasce espiritualmente. Esse batismo no Espírito Santo, ele não é expressado necessariamente com dons espirituais, mas com o fruto do Espírito. O dom do Espírito são aptidões naturais potencializadas pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo para a edificação da igreja. Dom espiritual ou dons espirituais serve, segundo 1 Coríntios 12, e tantos textos paulinos escritos por Paulo, serve para edificar a igreja, constituir a igreja,
Mas viver mergulhado no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo fala de um comportamento que transcende a igreja, que supera a cerca da igreja, o muro da igreja. Portanto, não refere-se apenas a dons espirituais, mas fruto do Espírito. E segundo a Bíblia, Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão. E o último, que é o mais forte, é domínio próprio. Viver mergulhado no Espírito Santo, aquele que é batizado no Espírito Santo, ele vive com a vida expressamente, revelando o fruto do Espírito. Não fala sobre comportamentos para a edificação da igreja apenas, fala sobre uma vida que quando eu estou no comércio, fechando uma compra, diante de uma mulher ou de um homem descalibrado, adoecido emocionalmente, bravo, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu estou batizado e mergulhado nele, e então eu passo a ter domínio próprio. E eu abençoo a pessoa ao invés de amaldiçoá-la. Ou seja, eu vivo a intensidade do Espírito na celebração, e quando eu estou comprando algo, quando eu estou sozinho no meu computador, quando eu estou com a minha família dentro de casa, quando eu estou em qualquer outro lugar. Por quê? Porque eu vivo mergulhado, batismo, mergulhado no Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai nos falar em 1 Coríntios 12, que o novo nascimento ele é marcado pelo Espírito Santo. Olha o que diz o texto, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. A Bíblia fala de um batismo que acontece no Espírito Santo. E o termo batismo significa mergulho, no grego. Quando estamos mergulhados, submersos no Espírito Santo, as nossas características, as nossas personalidades, elas somem. E o Espírito passa a ser visto em nós, no nosso vocabulário, no nosso jeito de gestar, de gerir o nosso tempo, os nossos recursos, o nosso calendário, a nossa profissão, tudo. Viver mergulhado no Espírito Santo significa que as características do próprio Deus passam a ser vistas em nós. Acredito que você já sabe que o batismo com água não torna uma pessoa salva e nem santa, né? Todo mundo sabe disso. O batismo com água, inclusive logo teremos um batismo, daqui um curto espaço de tempo. O batismo é uma ordenança de Jesus como símbolo físico do que acontece na esfera espiritual. Então, nós vivemos como ordenança de Cristo o batismo nas águas, revelando o batismo no Espírito que nós tivemos um dia na esfera espiritual. Depois do salvo viver o novo nascimento, ele vive o batismo no Espírito Santo. Mas tem uma terceira coisa, como eu disse a vocês, que eu quero pontuar. E a terceira coisa é o enchimento do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: não vos embriaguem com vinho, que leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Aqui o verbo encher, ele está na voz passiva. Deixa-se encher, ou deixar-se encher. Isso quer dizer o mesmo que colocar-se à disposição. Isso quer dizer, não crie resistências, não crie problema para o enchimento, não atrapalhe, não fuja, deixe-se encher do Espírito Santo. Paulo diz, não deixe que o vinho domine você. Você sabe que o vinho ou a bebida alcoólica, ela pode dominar uma pessoa, né? Alguém aqui já viu uma pessoa dominada pela bebida? Talvez você já, na sua vida pregressa, já teve experiência de viver dominado por uma bebida. Uma pessoa embriagada, ela sente coisas que às vezes ela não sente quando ela não está alcoolizada. Uma pessoa embriagada, fora de suas faculdades normais, por causa da embriaguez, ela às vezes
ela pensa coisas que ela não pensaria se ela não estivesse alcoolizada. Às vezes ela faz coisa que ela não faria se ela não estivesse alcoolizada. Ou seja, a bebida, ela tem a capacidade de dominar a pessoa. A bebida tem essa força. Uma pessoa sob o efeito da bebida, ela pode fazer coisas que depois ela vai se assustar, se arrepender amargamente. Por quê? Porque o excesso de bebidas, biologicamente falando, ele tira o controle da pessoa. E aí Paulo vai dizer, ele vai usar a bebida alcoólica para dar essa referência. Olha, não deixem se embriagar com vinho, mas antes, enchei-vos do Espírito. Ele poderia usar outras coisas aqui. Ele poderia usar outros exemplos. Mas ele usou a bebida para dizer que o controle da vida do salvo está nas mãos do Espírito Santo. E o que o salvo precisa fazer para esse controle ser absoluto? Deixar-se encher pelo próprio Espírito. Porque a embriaguez, ela não vem de uma vez só. Embora eu não conheço muito de bebida, mas certamente tem bebidas mais fortes do que outras. Por mais que a bebida seja forte, tem um processo de enchimento, né? Para que o efeito possa acontecer. E a ideia é que o Espírito Santo, ele passa a nos encher a partir de uma busca, a partir de uma inclinação para Ele mesmo. O salvo, ele é marcado pelo enchimento do Espírito Santo, a ponto do controle não estar mais nas mãos do próprio salvo, mas do Espírito Santo. Gente consagrada, quem é o salvo? O salvo é uma pessoa que tem uma experiência com o novo nascimento no Espírito. Esse salvo, ele é batizado pelo Espírito Santo. E ele passa a viver uma vida contínua de enchimento do Espírito Santo. Interessante. Aqui revela-se 3 estados: a transformação da vida, a conversão, mudar de direção. A palavra grega para falar sobre conversão é mudar o giro, é fazer uma convergência. O novo nascimento fala de uma nova direção. Eu estava indo para uma direção, de repente eu parei, tive uma experiência com o Espírito Santo, a minha vida fez um giro e eu passei para outra direção. Fala desse primeiro estado que mostra uma mudança de vida, uma mudança de mente, aquele termo grego de Romanos 12, uma metanoia. A minha vida foi alterada, a minha mente foi alterada, mudou, girou, transformação. A partir disso, eu sou lançado num mar de vida e eu mergulho integramente no Espírito Santo. Eu sou batizado nele, eu sou submergido nele. Aleluia, somos mergulhados no Espírito. Só que ao mesmo tempo tem um terceiro estado. Eu passo a viver no meu dia a dia um processo de busca, de entrega. Eu revelo uma sede, onde eu passo a permitir que o Espírito Santo comece a tomar cada cômodo, cada espaço da minha vida. Todas as áreas da minha vida são tocadas por Ele. Então eu começo a ser enchido pelo Espírito Santo todos os dias. A vida do salvo, ela precisa viver essas 3 marcas: o novo nascimento, a submersão no Espírito Santo, que é o batismo, e o enchimento nele. Veja, eu quero que você saiba que o salvo, ele precisa revelar essas marcas. E eu não estou dizendo que o salvo não vai guardar os princípios bíblicos no coração. Ele vai guardar. Ele vai guardar os textos, ele vai ter memórias bíblicas. Eu também não estou dizendo que o salvo não terá uma vida com uma boa moral diante dos outros.
Mas não é sobre isso. Porque tem muita gente boa. Tem ou não tem? Tem muita gente boa que não está nas mãos do Espírito Santo. E também não é sobre ter vínculo na igreja. Tem muita gente boa na igreja. Mas, pasmem, tem pessoas que estão ligadas à igreja, mas que não têm o Espírito Santo. Não tiveram experiência da salvação. Não foram submergidas no Espírito Santo. Elas com muita facilidade largam as coisas de Deus e abraçam as coisas do mundo. E se lambuzam nas coisas do mundo. E ficam com a consciência leve. Porque não foram submergidas no Espírito Santo. Nem tampouco estão preocupadas em encher-se dele. E olha, tem muita gente que entrega recurso, patrimônio, bens para os pobres, para os necessitados. Também não é sobre isso. E não é que aquele que está nas mãos do Espírito Santo não vai ser generoso, não vai amar, não vai construir um legado de entrega. Não é sobre isso, embora o salvo faça isso. Mas em nome de Jesus, não é sobre dar as coisas. Eu estou dizendo que essas marcas, elas vão ser geradas naturalmente com a pessoa que tem uma experiência com o Espírito Santo. Quem vive essas marcas terá com certeza uma vida cheia da palavra, terá com certeza um testemunho inspirador, vai ser uma pessoa boa, vai... Eu estava agora à tarde, depois que chegamos ao acampamento, vendo um vídeo e o ministrante falava assim que aquele que está nas mãos de Deus, ele é contagiante, porque ele sempre é muito animado. É gostoso estar ao lado de quem é animado, não é? E quem está nas mãos de Deus, ele se anima não por causa de suas forças, mas porque sabe que Deus está no negócio de tudo que ele faz. E interessante, porque aquele que está nas mãos do Espírito Santo, aquele que vive as marcas da salvação, ele sempre é animado. Você gosta de estar perto de quem é animado ou de quem é desanimado? Qualquer coisa que vai fazer, eu me animo, vamos lá, vamos fazer. Vamos criar aqui alguma coisa, algum movimento que possa nos aprimorar, vamos criar aqui um tempo de qualidade, juntos, vamos viver juntos um tempo aqui de qualidade nosso, para a gente celebrar a vida, vamos. Tem um pessoal aqui na igreja, tem muitos, na verdade, que são desses, né? Eu até brinco, inclusive, olha, vocês não são referência para decisões equilibradas, não. Porque o que vocês recebem como propósito, vocês aceitam. Tem que ter alguém mais cético para dar equilíbrio no grupo, que é perigoso só andar com vocês. Daqui a pouco fala, pessoal, a gente estava brincando, vamos vender nossas casas, vocês que têm, ou vamos largar o contrato de locação que nós temos, vamos todo mundo morar junto num condomínio? Porque acaba os eventos, acaba os pequenos grupos, isso quando acaba o grupo no mesmo dia, porque às vezes ele passa das 11h59 da noite, mas a gente quer ficar junto. Tem alguns que falam assim que nós somos os inimigos do fim, a gente não quer nunca que as coisas acabam, né, que nós estamos fazendo juntos. E aí, mas é gostoso estar perto de quem gosta de fazer as coisas e se anima, né, para fazer. Eu poderia falar do acampamento agora, mas eu não vou falar do acampamento. Extraordinário foi o acampamento. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Nós só não temos tempo para falar sobre outro agora, ou não temos condições de falar sobre o próximo. Mas que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. É importante a gente entender que quem está com o Espírito Santo, quem vive o Espírito Santo, é uma pessoa contagiante, é brilhante. Não é que é perfeita e roda tudo redondinho em sua vida, mas ela se anima porque Deus está nela e ela está em Deus. Há uma submersão, há um enchimento constante. Deus está em mim. Nós somos felizes, estamos seguros. E Ele sempre vai ser abençoador. Ela sempre será abençoadora. Amém, gente? Amém. Ouça essa mensagem amanhã de novo, enquanto você estiver fazendo sua caminhada amanhã. Vai para o trabalho, coloca lá no Spotify, no seu aparelho do carro, e vai ouvindo. Deixe Deus falar mais com você sobre isso.
Coloque no seu fone ali, enquanto você for pedalar, enquanto você for no coletivo, enfim, qualquer lugar. Se você pode, ouça novamente e memorize essas 3 marcas da salvação. E olha, eu termino com Zaqueu. Zaqueu foi encontrado por Jesus. E a história dele é uma das histórias que mais falam sobre salvação. Mas é claro que Jesus estava numa experiência no mundo. A revelação, ela passou a ser ampliada a partir dos apóstolos, João, Pedro, Paulo. E hoje nós entendemos o que aconteceu com Zaqueu. Quero que você saiba que a salvação, ela não acontece, exceto se a pessoa nascer de novo no Espírito Santo. Se ela tiver toda a sua vida, queridos, queridas, em nome de Jesus, é toda a vida. É toda a vida. Não é domingo, não é no pequeno grupo, não é uma migalha do meu tempo, não é uma migalha do meu serviço, não é uma migalha do meu recurso. É toda a vida. Eu respiro o Espírito porque eu estou mergulhado nele. Quem é o salvo? É quem está mergulhado no Espírito. Mas será que não tem alguém que também é salvo em Jesus, mas que não está mergulhado no Espírito? Não tem. Não tem. Não. Ou nós temos que anular uma parte expressiva da Bíblia. Segundo a Bíblia, quem está em Deus, quem é alcançado pela salvação, está submergido no Espírito e todos os dias vive para encher-se dele. Todos os dias vive para encher-se dele. Fora disso, é fake, é pseudo, é sofisma, é mentira. É mentira. Nós recebemos do Senhor essa palavra e nós vamos viver a salvação em Jesus. Se você tem dificuldade de entender isso, confesse com o Senhor, confesse com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida. E a partir de amanhã, viva com Ele de verdade, passe a buscar o Senhor de verdade. E não venha com uma oferta medíocre, miserável, diminuta durante a semana não, tá? Oferta que leia-se a sua atenção, o seu tempo, a sua energia. Não trombe com Jesus no meio da semana por acidente. Não, Jesus, sabe quando vem uma informação ruim, né? Meu Deus do céu, vamos orar, né? Jesus, hoje é quinta-feira, já nem conversamos durante a semana, corrida essa semana, né? Muito trabalho, final de mês, que dificuldade. Mas eu queria pedir para o Senhor, quebra o galho nessa questão para a gente. Não vamos tropeçar em Jesus durante a semana, não. Procura Ele amanhã cedo, antes de trabalhar. Eu acordo cedo, cansado. Acorda um pouco mais cedo. Vamos. E como é que está a devocional, pessoal? Vocês estão fazendo devocional certinho? Todo mundo certinho no devocional? Gente, tem que fazer certinho. Eu tô em dívida aí com o meu vídeo, mas eu vou mandar meu vídeo, viu? Porque eu estava no acampamento e não conseguia lá, né? O pessoal sabe, né? Não tem internet lá. Onde estava? Eu acho que o pessoal que vive lá não sabe o que é internet. A gente estava ali desconectado, como diz. Acho que foi a Pâmela que falou, né? Eu não tive contato com a terra nesse período. A gente estava bem isolado, não conseguia. Mas, gente, leva a sério a devocional, vai dar certo, viu? Insista nisso, porque Deus vai continuar enchendo você, porque você é salvo. Só salvo que faz devocional. Só salvo. Não, eu sou salvo, mas eu não gosto de buscar o Senhor, não. Não gosto. Buscar, ficar lendo a Bíblia, orando com o pessoal. Que trabalhão. Não, servindo. O engraçado, me permita falar de você, Alisson. Tivemos um café essa semana que meu pai pagou, junto com o Jacinto, foi a benção do nosso café essa semana. E vai ter outro essa semana, né? Não fizemos a escala ainda, mas eu acho que pode ser você, Alisson, o próximo, né? A pagar o rodízio. Já que eu falando de você. E aí o Alisson, ele falava, depois falou comigo aqui, nós conversamos lá no nosso roteiro inicial sobre nossa vida, né? Pensamos nossa vida um pouco, a nossa vida ministerial, tem esse tópico aí. E ele falou, pastor, eu preciso arrumar minha vida nessa questão ministerial. Eu quero servir mais, de uma forma mais direcionada, porque eu vejo que eu não estou servindo muito, né? Palavras dele hoje. Eu falei, amém, que Deus continue fazendo esse barulho na tua mente mesmo, no teu coração, e que você não resista a isso. Ou seja, quem tem o Espírito Santo, ele vive uma vida constante em Deus, entrega. Eu quero
Nós não podemos ser cristãos meia pá, meia boca. Em nome de Jesus, vamos viver intensamente as marcas da salvação que um dia nos alcançou. Aleluia, vamos orar juntos. Senhor, estamos à Tua presença, ouvindo a Tua voz. O Senhor está nos servindo à mesa. O Senhor está entregando a nós a Tua palavra. Essas coisas não nascem em mim e não nascem em nenhum outro homem que se dispõe a ministrar a Tua palavra. Essas coisas vêm diretamente do Senhor. O Senhor nos fala, o Senhor nos ministra, o Senhor nos enche, o Senhor nos edifica, o Senhor nos emociona, o Senhor nos toma. Obrigado porque nessa noite tão abençoadora o Senhor nos fala sobre as marcas da salvação. Ó Deus, se há alguém aqui, Senhor, que ainda não teve uma experiência com o Senhor, que agora, Pai, ela sinta, não um arrepio, não um choque emocional ou qualquer coisa desse gênero, mas que ela sinta, Senhor, algo que as palavras não podem descrever, algo que ela mesma não possa mensurar, apresentar em palavras, uma coisa que vem de dentro e que não cabe na nossa lógica. Que haja nesse momento a salvação daqueles que estão longe do Senhor, talvez porque não tiveram oportunidade de conhecer, ou talvez porque se afastaram por razões não ligadas ao Espírito, mas ligadas às imperfeições da igreja, às imperfeições das pessoas. Senhor, que haja nesse momento salvação neste lugar, reconciliação neste lugar, e que para a glória do Senhor, todos e cada um de nós saiamos daqui com a nossa vida impactada pela experiência do Teu Espírito de salvação, e que a gente saia daqui para viver uma vida na Tua presença. E ó Deus, que ninguém durma nessa noite sem antes confessar o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, e que a partir de agora a gente entenda que a nossa vida está submergida na Tua presença. Deus, nós não temos o controle, nós não estamos com as mãos na direção do barco, mas apenas aprumamos as velas para que o Teu Espírito nos leve onde o Senhor quer, e que a gente possa buscar esse enchimento diariamente, com intensidade e constância, para que as marcas da salvação sejam reveladas em nós, percebidas em nós, para a glória do Teu nome. É a nossa oração pela obra de Jesus, nosso Salvador. Amém. Aleluia.